Como começar a improvisar e parar de só tocar solos decorados. Então vamos lá. Hoje eu vou te passar um treino em 5 etapas e esse treino é o passo-salto. E o que é o passo-salto? É literalmente você, por exemplo, você vai escolher uma escala e você vai tocar ou passos ou saltos. O próprio nome já diz como é o treino. Então como é que é um passo? Passo é um passo, né? E o salto é quando você pula, né? Então, na escala, pensa em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o passo seria, se eu estou no Dó, o passo seria tocar o Ré, ou então, se eu quiser dar um passo para trás, é tocar o Si. E o salto, se eu estou no Dó, é pular para o Lá, pular para o Si, pular para o Sol, entendeu? E você vai intercalar passos com saltos. E qual é o maior benefício desse treino? É aumentar a sua criatividade através de combinações possíveis dentro de uma digitação, dentro de uma escala, e isso vai aumentar as suas conexões neurais em relação àquela escala. Isso, com o tempo, faz com que você internalize essa escala e ela fique tão internalizada que você vai acessar essa escala subconscientemente, ou seja, você não vai pensar na escala para improvisar. Você vai estar improvisando, mas você está literalmente improvisando sem pensar em escala. Isso te dá muita liberdade para solar, te dá muita liberdade para improvisar, faz você tocar mais à vontade no braço da guitarra e realmente sentir que você está se expressando na hora que você está improvisando. Então vamos lá. Etapa 1. Qual é a primeira etapa para você desenvolver esse treino do passo-salto? É você tocar, aprender as digitações da escala que você quer desenvolver, que você quer aprender, que você quer tocar, que você quer usar, né? Na hora do seu solo. Pode ser escala menor melódica, pode ser escala menor não sei o que, pode ser escala maior, pode ser escala pentatônica. E eu vou te dar um exemplo aqui com a pentatônica. E como é que você faz isso? Olha, hoje, para você aprender as digitações das escalas, isso aqui definitivamente não vai te levar a improvisar, tá? Mas sem isso é muito difícil. Você precisa dessa primeira etapa. A primeira etapa, obviamente, de tudo na vida não te leva a concluir a ação que você quer, mas ela é a primeira etapa e ela é necessária, né? Mas, por exemplo, se você der um Google aí, escrever, digitações, escala pentatônica no braço da guitarra, no Google, e colocar no imagens, vai ter ali as digitações. Então isso é uma coisa que é uma informação que qualquer um tem acesso, entende? Então não é uma coisa que eu passando aqui vai mudar a sua vida, não é. O negócio é o que você faz com isso. Definitivamente, saber as digitações de uma escala não é vantagem para ninguém no que diz respeito à improvisação. Agora, definitivamente, é importante você saber. É tipo, se eu fosse fazer uma analogia, tipo o dólar, né? O saber quanto está o dólar hoje não é nenhuma vantagem para mim financeiramente, né? De investimento, vamos pensar assim. Agora, saber como investir, se a cotação do dólar, como ela está hoje, dependendo do mercado, se eu tenho conhecimento de mercado, aí eu posso fazer um investimento e aí ter um retorno, aí é um conhecimento que realmente faz a diferença para o cara. Agora, até para esse cara que tem esse conhecimento e é capaz de transformar esse conhecimento em investimento e retorno financeiro, obviamente ele precisa do passo 1, que é o quê? Ele precisa saber quanto está a cotação do dólar, mas isso é uma informação que está no Google, você pode acessar. Da mesma maneira, você tem aí também as digitações da escala. Isso, caso você não saiba ainda, é uma informação que você tem que saber, tá? E por que isso é importante? Para você melhorar o seu desempenho na guitarra, tá? Isso aqui é extremamente importante porque você vai enxergar as coisas no braço da guitarra. Eu vou te dar exemplo com a escala pentatônica. Você pode depois procurar ela aí, tá?
do jeito que eu falei, procura as digitações e aprende as digitações. Eu vou passar ela aqui rapidamente. Ó, são 5 digitações. A primeira digitação, deixa eu ver se está aqui pegando legal. Isso. Ó, a primeira digitação é essa aqui, ó. Segunda digitação. Estou fazendo isso aqui em Dó, tá? Que geralmente é a escala que a gente usa como referência para fazer as digitações. E por que essa é a primeira digitação? Eu chamo essa aqui de primeira digitação. Às vezes você pode encontrar alguém que vai nomear isso aqui diferente. Eu vou chamar essa aqui de primeira digitação porque é a primeira digitação que aparece no início do braço em Dó, que é o tom que eu uso e que muita gente usa também. Então, por exemplo, no DNA da improvisação, eu uso o Dó como referência para você aprender qualquer outra escala, qualquer outra coisa. Então, o Dó é referência. Então, o que aparece no início do braço em Dó, eu vou chamar de digitação 1, shape 1, desenho 1, ok? Então, esse desenho aqui da pentatônica em Dó, vou chamar de desenho 1. Esse desenho aqui eu vou chamar de desenho 2, que é o mais famosão de todos, né? Acho que esse aqui, o desenho 2 é mais famoso que o 1. Muito bom. Depois dele, você tem o desenho 3, ó. Ó. Depois você tem o desenho 4, ó. Ele vai 3 vezes aqui. Depois vem aqui. Aqui. E aqui. E o desenho 5, ó. Muda aqui. E volta igual a sexta corda aqui. Bom, mas é aquela coisa que eu te falei. Eu te mostrei aqui os desenhos da pentatônica, que é o que eu vou usar nessa aula de hoje para te demonstrar isso. Mas lembre-se de que isso aqui não vai, só saber esses desenhos não vai te levar a improvisar sem pensar em escala. E assim, quando eu digo improvisar sem pensar em escala, eu não quero dizer que você não vai usar as escalas. Ah, então improvisar sem pensar em escala, beleza. Então eu vou improvisar e não vou precisar saber nada, não vou precisar aprender nada de escala, esse negócio todo. Não, você vai ter que saber as escalas, porque assim, para pensar, não tem como. Quando o cara sola, ele usa as escalas, não tem como. Tanto assim que dá uma sacada, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico demais de um solo, né? A gente está falando de improvisação, ou seja, criar o solo na hora, mas vou te dar um exemplo de um solo que com certeza absoluta você já ouviu, que é o solo do Bohemian Rhapsody, do Queen. A música está em Mi bemol, e aí você pensa nesse desenho aqui 2, que está em Dó, e traz ele para Mi bemol. Um tom e meio acima, né? 3 casas para cima. Aí você tem o shape aqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, pega essa nota e faz, ó. Só esse pedacinho. Se você reparar, ó. Aqui com bend eu não estou fazendo para você ver isso acontecendo dentro da escala pentatônica, ó. Tá entendendo? E aí o que acontece? Isso aqui, você vê que o solo do cara passou dentro da escala. Aí é aquela coisa, ele pode ter pensado nisso, não pensado, o cara pode saber ou não saber a escala, em suma. Mas para você solar, um solo vai ter as escalas. Só que o fato é o seguinte, ele tem as escalas, mas não necessariamente você não deve pensar nas escalas
para improvisar. Na hora do seu improviso, isso tem que estar tão natural para você, essas escalas, que você não está mais pensando nelas, porque se você pensar, você trava. Porque é a maneira como seu cérebro processa as informações, as coisas chegam conscientes e aí ali tem muita energia, ali processa muito devagar. Depois que vai ficando, você aprende a internalizar esse negócio, você internaliza, aí de fato isso aqui fica subconsciente para você e você acessa isso sem pensar, né, conscientemente. Começa a ficar muito mais rápido para você, que é o lugar onde você vai conseguir fazer os seus solos, improvisar os seus solos, e as escalas vão estar lá, mas você não vai estar pensando nessas escalas para improvisar. Para pensar, é tipo uma língua, né? Eu não posso falar uma língua estrangeira, ou falar a minha língua ou qualquer língua, sem usar as palavras. As escalas são as palavras da língua, né? Agora, obviamente, você não fica, quando você conversa, quando você fala, eu agora, por exemplo, estou falando com você, eu não estou pensando nas palavras que eu quero usar para falar com você. Na verdade, alguma coisa lá dentro, mais interna, mais subconsciente, num nível em que eu não estou mais automático, está escolhendo isso para mim. Então eu tenho a vontade de dizer uma coisa e as palavras já vêm engatadas na minha cabeça. Eu não sei se você teve a experiência já na vida de tentar aprender um instrumento, tentar aprender um idioma estrangeiro, ou se você fala uma língua estrangeira. Se você já passou por essa experiência, você sabe que no início você fica pensando nas palavras. E quando você está pensando nas palavras, o que acontece? Você não consegue se comunicar. Você até sabe o que ela significa, mas quando vem alguém falar com você, você simplesmente trava. Você já parou para pensar que é bem parecido com a improvisação? Você sabe as escalas às vezes, mas você não consegue colocar na prática, porque você precisa aprender como que você faz para tornar isso automático para você acessar elas num nível em que você toca elas, mas você não está pensando nas escalas. E isso é extremamente importante para você realmente começar a improvisar, para você sair de solos só decorados. Às vezes, por exemplo, esse solo aqui, né, que eu toquei do Queen, ou qualquer outro solo, sei lá, em suma, você pode até decorar um solo para tocar, porque aí é só saber quais são as casas, você precisa desenvolver lá técnicas. Às vezes você já tem uma técnica que é o suficiente para tocar os solos, mas você só consegue reproduzir os solos, você não entende nada do que você está fazendo. E se você não entende nada do que você está fazendo, no momento que você precisa improvisar, o que vai acontecer? Vai dar trave o tempo todo, entende? Os alunos do DNA da improvisação, eles ganham um mapa completo do braço da guitarra com as escalas que eles precisam, nem só as escalas, mas tudo que eles precisam, arpejo. Então, um mapa completo da visualização dessas escalas no instrumento. E essa visualização, ela tem cores diferentes, elas têm, no DNA da improvisação, elas têm níveis diferentes, é como se tivesse um relevo esse mapa, e aí você consegue ver o que é prioridade para você tocar naquele momento, quais são as notas que eu posso tocar, quais são as notas boas que eu posso tocar para aquele solo naquele momento.